4. Os santos mistérios são as portas da justiça. As portas da justiça são os caminhos para entrar no céu. Com verdade, pois, podemos chamar portas da justiça, Salmos 117:19, aos santos mistérios a partir do momento em que o extremo amor de Deus por nós e a sua bondade, isto é, o poder e a justiça divina, fizeram deles o caminho para nós entrarmos no céu. Na verdade, e de outro modo ainda, exercendo o juízo com justiça, o Senhor levantou o troféu da vitória e abriu-nos esta porta e este caminho. De facto, não capturou os prisioneiros, mas pagou o preço do seu resgate e amarrou o homem forte, confere Mateus 12:29. Não só porque tinha mais força do que ele, mas porque ele tinha sido condenado com justa sentença, confere Salmos 98:4. E reinou na casa de Jacó, confere Lucas 1:32. Depois de ter destruído a tirania que oprimia as almas dos homens, não porque tivesse a força para a destruir, mas porque era justo que ela fosse destruída. Disto encontramos um pré-anúncio nas palavras de David. A justiça e o direito são a base do seu trono. Salmos 88:15. E a justiça não só abriu estas portas, mas, passando por elas, veio até ao género humano. Houve um tempo em que não havia justiça sobre a terra. Nos tempos antigos, antes que Deus viesse habitar no meio dos homens, não era possível encontrar justiça sobre a terra. O próprio Deus, de facto, olhou do céu, Salmo 13:2, a procurar um justo entre os filhos dos homens. Se existisse, não poderia de certo permanecer-lhe escondido. Mas não o encontrou. Todos se extraviaram, todos se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Salmo 13:3, Romanos 3:12. Mas quando a verdade apareceu na terra, Salmos 84:12, para os que jaziam nas trevas e na sombra da morte, confere Isaías 9:1, então também a justiça olhou desde o céu, Salmos 84:12, mostrando-se aos homens pela primeira vez, de modo verdadeiro e pleno, e nós fomos justificados. O inocente que não tinha cometido mal algum, confere 1 Pedro 11:18, respondeu por nós com a morte de cruz, pagando a pena dos nossos pecados. Por aquela morte fomos libertados das cadeias e absolvidos da culpa, constituídos assim amigos de Deus e tornados justos. O Salvador morrendo não só nos libertou e reconciliou com o Pai, mas deu-nos também o poder de nos tornarmos filhos de Deus. João 1:12. Unido a si a nossa natureza mediante a carne que ele assumiu, une cada um de nós à sua carne pela virtude dos mistérios. Deste modo faz surgir nas nossas almas a sua justiça e a sua vida. E assim, por meio dos sagrados mistérios, se tornou possível aos homens conhecer e compreender a verdadeira justiça. É verdade que a Escritura nomeia muitos justos e amigos de Deus antes da vinda daquele que justifica e reconcilia, mas deve pensar-se que eles foram justos em relação ao seu tempo e se prepararam para o futuro. Estavam dispostos a correr ao encontro da justiça. Quando ela chegasse, a desligar-se dos laços, uma vez pago o resgate, a ver, logo que aparecesse a luz, a afastar-se das figuras, logo fosse revelada a verdade. Por isso, embora impedidos pelas mesmas cadeias e sujeitos à mesma tirania, os justos distinguiam-se dos malvados. Sofriam, de facto, com viva repugnância a servidão e a escravatura. Oravam para que destruísse o cárcere e se quebrassem as cadeias. Desejavam ver calcada pelos prisioneiros a cabeça do tirano. Enquanto os malvados não se afiguravam terrível à condição presente, antes se compraziam em serem escravos. De resto, temos nos dias felizes da vinda do Senhor. Houve muitos que não acolheram o sol que sobre ele se ergueu, mas com todos os seus meios procuraram apagá-lo, fazendo tudo o que julgavam eficaz para esbater os raios do sol. Por isso, ao aparecer o rei, os primeiros foram libertados da tirania do Hades, enquanto os outros permaneceram nos grilhões. Assim acontece com os doentes. Os procuram por todos os meios a cura e veem com prazer o médico. Estão em melhores condições e mais suportáveis do que aqueles que nem sequer sabem que estão doentes e recusam os remédios. Os primeiros, segundo creio, já podem ser declarados pelo médico curados, mesmo antes de serem tratados, a menos que ele esteja consciente que a sua arte é impotente perante a doença. Do mesmo modo, Deus, nos tempos antigos, chamou certos homens justos e amigos. Eles, de facto, davam tudo o que estava em seu poder, davam prova da justiça que lhes era possível, e isso tornou-os dignos de serem libertados na vinda daquele que unicamente pode libertar. Mas ele
libertou então. Se a sua justiça tivesse sido verdadeira justiça, uma vez disposto o corpo, também estariam em paz nas mãos de Deus. Sabedorias 3.1. Como diz Salomão, no entanto, quando deixaram o mundo, foram acolhidos no Hades. Foi Cristo que trouxe à terra o amor de Deus. O nosso Mestre trouxe-nos a verdadeira justiça e a amizade com Deus. Não as procurou em regiões remotas, mas foi ele que as introduziu no mundo. Não encontrou, mas abriu o caminho que leva ao céu. Se o caminho tivesse existido antes, qualquer um dos antigos teria podido percorrê-lo. E todavia ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. João 3,13. Se antes da cruz não havia remissão dos pecados e libertação da condenação, como pensar na justiça? Antes de serem reconciliados, de fato, não podiam estar no coro dos amigos, nem podiam, por estarem ainda presos com cadeias, ser proclamados vencedores. Em suma, se o primeiro cordeiro tivesse cumprido tudo, que necessidade havia, ulteriormente, de outros cordeiros? Se as figuras e as imagens tivessem trazido a felicidade desejada, inúteis teriam sido a verdade e a realidade. Que sentido teria falar da inimizade destruída mediante a morte de Cristo, conferia Efésios 2,16, do muro separador tirado do meio, Efésios 2,14, da paz e da justiça apercebidas nos dias do Salvador, Lucas 1,79. Tudo isso poderia ter sentido se já antes do sacrifício de Cristo tivesse havido justos e inimigos de Deus. Há ainda outro argumento. Então, era a lei que nos ligava a Deus, agora é fé, a graça e tudo o que lhe está ligado. Romanos 5,14. É, pois claro que, então, o trato dos homens com Deus era o dos servos, enquanto agora é o dos filhos e dos amigos. Conferir João 15,15. De facto, a lei é para os escravos, mas dos filhos e dos amigos são a graça, a fé e a confiança. De tudo isso resulta evidente que, assim como o Salvador é o primogênito dos mortos, Apocalipse 1,5, e não era possível que algum deles revivesse para a vida imortal antes da sua ressurreição, assim também só ele precede e guia os homens para a santidade e para a justiça. Como escreve Paulo, Cristo, nosso precursor, entrou no santuário, Hebreus 6,20. Entrou no santuário quando se ofereceu a si mesmo ao Pai, Hebreus 7,27. E aí introduz aos que partilham voluntariamente a sua sepultura, não morrendo com ele, mas significando a sua morte no batismo e anunciando-a na sagrada mesa, e recebendo, de maneira inefável, como um crisma e um banquete, aquele mesmo que morreu e ressuscitou. E nos introduziu também a nós, graças aos mistérios no reino. Assim, depois de os fazer entrar por estas portas dos mistérios, ele os conduz ao reino e os coroa. Estas portas são muito mais veneradas e úteis do que as do Éden. As portas do paraíso não poderiam abrir-se a ninguém que primeiro não tivesse passado pelas dos mistérios. Estas, porém, abriram-se quando as primeiras estavam fechadas. As portas do paraíso podiam também deixar sair quem estava dentro, enquanto as portas dos mistérios apenas induzem a entrar e não deixam sair ninguém. As portas do paraíso podiam estar fechadas, e de facto estiveram, mas o véu, Mateus 27,51 e paralelos, e o muro de separação foram completamente abolidos e destruídos, Efésios 2,14. Pelo que não mais é possível reedificar as ruínas nem restaurar as portas e separar os dois mundos um do outro. O admirável evangelista Marcos não diz simplesmente que os céus se abriram, diz que se rasgaram, Marcos 1,10. Ensinando-nos assim que não foram deixadas nem portas, nem grades, nem véu algum. De facto, aquele que reconciliou, reuniu e pacificou o mundo celeste com o mundo terrestre, Colossenses 1,20, e abateu o muro da separação, Efésios 2,14, não pode negar-se a si mesmo, 2 Timóteo 2,13, como diz o bem-aventurado Paulo. As portas do paraíso foram abertas por Adão, mas Adão não preservou como devia, e então foram justamente fechadas. Ao contrário, as portas dos mistérios foram abertas pelo próprio Cristo, que não cometeu pecado algum, 1 Pedro 2,22. Assim, nem sequer podia pecar, porque a sua justiça permanece eternamente. Salmo 110,3. É, pois, absolutamente necessário que elas permaneçam sempre abertas, que introduzam na vida e não ofereçam nenhum caminho
para de novo sair da vida, porque eu vim para que tenham vida. João 10:10, diz o Salvador. Ora, é esta a vida que o Senhor veio trazer. A participação na sua morte e a comunhão com a sua paixão através dos mistérios. Não há outro modo de fugir à morte. Quem não é batizado na água e no Espírito não pode entrar na vida. João 3:5. E quem não come a carne do Filho do Homem e não bebe o seu sangue não pode ter a vida em si. Conferir João 6:5. 5. A obra da salvação e o modo de nela participar. Deus pode destruir o pecado, mas ao homem que aproveita a morte do mal. Mas consideremos a coisa mais a fundo. A vida em Deus não é possível se não se morrer para o pecado. Mas só Deus pode dar a morte ao pecado. Para nós homens era uma obrigação, vencidos que fomos deliberadamente, estávamos obrigados a reparar a nossa derrota. Teria sido justo a nossa parte repará-la com um novo combate, mas tal não nos era possível nem de longe, escravos como éramos do pecado. João 8:34. Teríamos de ser maiores do que nós mesmos. Como poderíamos ser mais fortes do que aquele a quem nos tínhamos sujeitado? E se tivéssemos mesmo sido mais fortes, o servo não é superior ao seu senhor. Mateus 10:24. A situação, portanto, era esta. Segundo a justiça, o homem deveria ter assumido o seu débito e trazer de volta a vitória, mas fora reduzido à servidão por aqueles que devia vencer no combate. Por outro lado, Deus, que o podia vencer, nada devia a ninguém. Nesta situação, nenhum dos dois se encarregava do combate e o pecado ganhou vida. Romanos 7:9. E não havia meio de a verdadeira vida se erguer sobre nós, porque um era o que devia ganhar o troféu e outro o que podia. Por isso, em Cristo, Deus e homem, o homem e Deus, combateram conjuntamente. Era, pois, necessário que um e outro se reunissem, que fosse um só e mesmo ser as duas naturezas daquele que devia fazer a guerra e que podia vencer. É o que vem a acontecer. Deus apropria-se do combate travado pelos homens, porque ele é homem. Um homem triunfa do pecado, sendo puro de todo o pecado, porque é Deus. Deste modo, a nossa natureza fica liberta de vergonha e cinge a coroa da vitória porque o pecado foi abatido. Mas nem assim venceram ou combateram os homens, nem sequer foram libertos das suas cadeias. O Salvador fez tudo isso, dando a cada um o poder de matar o pecado e de partilhar os seus despojos que o Senhor destruiu. Porque devíamos ser coroados e triunfar depois daquela vitória. Ele veio experimentar as chagas e a cruz, a morte e todo o género de tormentos. Como diz Paulo, em vez de alegria que tinha ao seu alcance, ele suportou a cruz, desprezando a sua ignomínia. Hebreus 12:2. O que aconteceu? De facto, ele não tinha cometido nenhuma iniquidade, 1 Pedro 2:22, digna de tal pena. Não tinha pecado de modo algum, e não havia nada nele de que o pudesse acusar o caluniador mais despodurado. E no entanto as chagas, a dor, a morte foram pensadas desde o princípio, precisamente contra o pecado. Então por que o Senhor, amigo dos homens, as aceitou? Não é adequado que aquele que é a bondade se regozije da corrupção e da morte. Se logo que foi cometido o pecado, Deus deixou entrar no mundo a dor e a morte. Não foi por intentar um processo a um pecador, mas a fim de procurar um remédio para uma doença. O sofrimento não foi castigo, mas convite para procurar o médico. Se, pois, os atos de Cristo não mereciam este castigo, e se o Salvador não tinha qualquer traço de enfermidade, para ter de tomar este remédio, para nós, passa a virtude do cálice que ele bebeu, matando em nós o pecado. As chagas do inocente dão quitação aos grandes devedores. Mas como a pena suportada era algo de grande e extraordinário, demasiado grande para ser contrabalançada pelos maus dos homens, ela não só destruiu a acusação, mas concedeu ainda uma tal superabundância de bens, que subiram até ao céu para aí partilharem o reino de Deus, os seres saídos da terra, os piores inimigos, os prisioneiros, os escravos e os desonrados.
Esta morte foi de facto preciosa, de um preço que os homens nem sequer podem calcular. Embora tenha sido vendida por um vil preço aos homicidas, com a anuência do Salvador, para que nele houvesse uma parte de suma pobreza e de abjeção, aceitando ser vendido quis suportar em tudo a sorte dos escravos, Filipenses 2,7, para granjear os ultrajes, pois considerava um ganho e ignomínia suportada por nós. A exiguidade do preço indica que ele, por dom gratuito, veio morrer pelo mundo. Morreu voluntariamente. Ele que não tinha feito mal algum a ninguém, nem em relação à vida, nem às relações sociais, mas antes se antecipara aos seus assassinos com benefícios que superam todo o desejo e toda a esperança. Mas por que falar disto? Deus morreu. É sangue de Deus, aquele que foi derramado na cruz. O que é que podia ser mais precioso do que aquela morte? O que é que podia ser mais tremendo? Como foi grave o pecado da natureza dos homens, se teve de ser expiado por tão pesada pena. Quão profunda foi a ferida que se tornou antídoto com a força do remédio. Era necessário, sem dúvida, destruir o pecado com algum castigo, e só pagando a pena de vida podíamos ser desligados dos delitos contra Deus cometidos. De facto, uma vez descontada a pena, ninguém pode ser de novo chamado a julgamento pela mesma acusação. Mas entre os homens não havia ninguém isento de culpa que pudesse padecer pelos outros. Ninguém, aliás, podia pagar o débito por si só, nem mesmo todo o género humano, ainda que tivesse de morrer milhões de vezes. Qual era a pena adequada ao servo ingrato que tivesse ultrajado a imagem régia e se tivesse atrevido a tal ponto de insolência? Por isso o Senhor inocente, sofrendo muitos padecimentos, morre e suporta o suplício, sendo homem, assume a causa dos homens, livra das acusações o género humano e dá aos escravos a liberdade, da qual ele não tinha necessidade, sendo Deus e Senhor. Assim, pois, a verdadeira vida transita para nós através da morte do Salvador. O modo para atrair esta vida às nossas almas é a iniciação nos mistérios, receber o batismo, ser ungidos, participar na sagrada mesa. Aos iniciados nos mistérios vem Cristo, faz neles a sua morada, e ele se une e adere, sufoca em nós o pecado, infunde-se na nossa vida e o seu poder torna-nos participantes da sua vitória. E, ó bondade, coroa-nos no batismo e proclama-nos no banquete vencedores. Mas como é possível e de que modo a vitória e a coroa procedem do batismo, do mirom e da mesa? Não são elas frutos de trabalho e de suor? Embora não combatamos nem trabalhemos ao celebrar os mistérios, contudo, celebramos a luta, admiramos a vitória, adoramos o troféu de Cristo e, pelo seu poder, mostramos veemente o inefável amor. Fazemos as nossas aquelas feridas, aquelas chagas, aquela morte e a trímula a nós por meio dos divinos mistérios. Saboreamos assim a carne daquele que morreu e ressuscitou. E é justo, por isso, que gozemos dos bens que provêm da sua luta e da sua morte. Se um indivíduo libertasse um tirano caído e condenado, o coroasse, exaltasse a sua tirania e considerasse a sua queda como a sua própria morte, se gritasse contra as leis, se bradasse contra a justiça, e tudo isso sem vergonha e sem ocultar a sua malvadez, mas falando em público com franqueza e ostentação, como o julgaríamos? Não o condenaríamos da mesma maneira que ao tirano? Sem dúvida. Mas vejamos o caso oposto. Se alguém admira um corajoso, se, como ele, se alegra pela sua vitória, se lhe entristece coroas, se suscita aplausos e agita toda a Assembleia, se com alegria se inclina perante o triunfador, se o beija na cara, se lhe aperta a mão, em suma, se delira tanto por ele e pela sua vitória como se fosse ele próprio cingir a coroa, este, creio eu, teria parte nos prémios do vencedor, pelo menos perante juízes honestos, como o outro teria a mesma condenação do tirano. Se de facto se devem pedir contas aos malfeitores das suas acusações e vontades, também é justo não privar os bons de quanto lhes compete. Suponhamos ainda que o vencedor não tenha necessidade do prémio que merece pela sua vitória, mas deseje sobretudo ver brilhar gloriosamente na arena
o seu zeloso apoiante e considere como prémio do seu combate a coroação do amigo. Não será então porventura justo e natural que o amigo ostente a coroa sem suor e sem perigos? 6. Recapitulação. Desprezemos o tirano e louvemos o vencedor. Eis o que, por nós, podem fazer o batismo, o banquete e as puras delícias do Miron. Iniciados nos mistérios, desprezamos o tirano, cuspimo-lhe no rosto e voltamos as costas. Mas louvamos e admiramos e adoramos o vencedor, amamo-o com toda a alma, de modo que, pelo excesso de amor, nos nutrimos dele como pão, ungimos dele como perfume, somos envolvidos por ele como água. Por nós ele travou a batalha e, para que pudéssemos vencer, suportou a morte. Não é, pois, inconsequente nem absurdo que estes mistérios nos conduzam à coroa. Mostramos assim todo o ardor possível e, ao ouvirmos que esta água tem a eficácia da morte e do sepulcro de Cristo, acreditamos plenamente e com alegria nos aproximamos e nela mergulhamos. Ele é o dom não pequeno e não pequena dignação, acolhe os que a ele aderem com os frutos da sua morte e da sua sepultura, não oferecendo só uma coroa e a participação na sua glória, mas o próprio vencedor e a si mesmo já coroado. Ao subirmos da água batismal, levamos o Salvador nas nossas almas, na fronte, nos nossos olhos, nas entranhas, em todos os membros, isento de pecado, livre de toda a corrupção, tal como ressuscitou e apareceu aos discípulos e subiu aos céus. E como virá de novo a pedir conta deste tesouro, assim uma vez gerados e marcados com a imagem e a forma de Cristo, para que não possamos introduzir qualquer outra forma estranha, ele ocupa os caminhos pelos quais entra a vida. E por aqueles que nos fornecem o ar e o alimento, para benefício da vida do corpo, ele entra nas nossas almas e apropria-se de ambas as portas, uma com ungento e perfume e outra com alimento adequado. De facto, respiramo-lo e ele torna-se o nosso alimento. Assim, misturando-se e moldando-se a nós em tudo, faz de nós o seu corpo e torna-se para nós o que a cabeça é para os membros. Eis porque temos em comum todos os seus bens, ele é a cabeça, e é necessário que passe ao corpo tudo o que é da cabeça. É uma questão de amor. A este propósito, alguém poderia admirar-se de que não tenhamos tomado parte nas suas chagas e na sua morte, em que só ele combateu e depois nos tenha feito participar do seu triunfo quando se tratou de receber a coroa. Também isso deve atribuir ao inefável amor de Deus pelos homens, inefável, mas não desprovido de razão nem de coerência. De facto, foi depois da cruz que fomos unidos a Cristo. Antes da sua morte, não havia nada em comum entre ele e nós, porque ele era o Filho bem-amado, e nós éramos seres impuros, escravos de hostis desígnios. Mas depois da morte e de ter sido pago o preço do nosso resgate e destruída a prisão do diabo, recebemos então a liberdade e a doação de filhos e fomos constituídos membros desta bem-aventurada cabeça. Desde então, o que pertence à cabeça torna-se também nosso. Agora, pois, saímos inocentes desta água batismal, pelo bálsamo participamos das suas graças e pela santa mesa vivemos da sua própria vida. Mas no século futuro seremos deuses à volta de Deus, co-herdeiros com Ele, dos mesmos bens, com Ele reinaremos no mesmo reino, a não ser que nos ceguemos voluntariamente a nós próprios nesta existência e rasguemos a túnica real. O que precisamos de introduzir na vida consiste em cuidar dos dons, preservar as graças e não deitar fora a coroa que Deus entrançou para nós ao preço de tantos trabalhos e penas. Esta é a vida em Cristo, suscitada pelos divinos mistérios, mas parece que a diligência do homem pode também contribuir algo para ela. Por consequente, se alguém quiser falar dela, deve começar por debater o que diz respeito a cada mistério e, em seguida, examinar a respectiva prática da virtude. Fim do primeiro livro.